Álvaro Costa, jornalista da Cultura Pop, boa noite, bem-vindo. Álvaro, quando um presidente dos Estados Unidos manda colocar a bandeira americana a meia haste por uma cantora, o que é que isso nos diz sobre a dimensão de Dolly Parton na cultura americana? Diz que Dolly Parton é o símbolo de uma América que talvez já tenha desaparecido. A América de alguém que nasce numa aldeola no Tennessee. Eu até posso dizer os habitantes, 454, agora tem 321, na maior das pobrezas, e consegue chegar a esta dimensão iconográfica. Isto significa um pouco, e este aspecto é muito importante, a ideia de um símbolo americano, de alguém que consegue construir o tal sonho que cada vez mais se vai tornando um pesadelo. E quando tu falas em Donald Trump colocar a bandeira a meia haste, aqui não há republicanos, democratas, trumpistas, não trumpistas. Há, Bruna, uma América que hoje em dia raramente se une, seja pelo que for. E nesse aspecto, precisamente, é que é um fenómeno extraordinário de Dolly Parton conseguir unir aqui pessoas de esquerda e direita num país tão polarizado como os Estados Unidos. Exatamente, e a 2 meses das midterms. Quanto às causas da morte, já se tem algum conhecimento, terá sido um cancro fulminante. Ela já estava frágil há algum tempo, nunca reagiu bem à viuvez, era uma figura muito emocional, muito direta, muito franca, e será, enfim, esta a causa da morte, um cancro muito rápido. Agora, Bruna, vamos falar um pouco, e isso é importante, de quem era Dolly Parton, em especial para os norte-americanos. Ela não tem o mesmo transfer cultural e simbólico para a Europa, não é? Claro, mas Dolly ficou conhecida pela música, mas também aqui por uma forte intervenção social, não é? Exato. Principalmente durante a pandemia, a Fundação Dolly Parton ajudou a financiar, muitas pessoas não sabem, a investigação que levou à vacina da Moderna. É um exemplo pouco conhecido da dimensão da sua intervenção social. E Imagination Library, que era um programa que ela tinha de distribuição de livros gratuitamente por toda a América. Foi também alguém que secretamente ajudou nas tempestades muito habituais no seu estado, não é? No Tennessee. Alguém muito ligado às causas sociais, ao empoderamento feminino. O 9 to 5, sendo uma canção, pop country, tem muito a ver com o direito feminino ao salário igual ao masculino. Era também alguém que era, e respeitava muito a comunidade LGBT. Era alguém que era muito direta, muito concreta, muito terra a terra. Ela representava essa classe trabalhadora americana que ainda acredita nesse sonho. E curiosamente, Bruna, ela disse que nunca quis ser, e não foi, uma bilionária. Segundo o que eu apurei, a sua fortuna neste momento andará à volta dos 600 milhões de dólares. Ela disse que poderia ser uma bilionária caso não tivesse gasto, entre aspas, muitíssimo dinheiro em várias causas sociais. E esse é um aspecto que a torna um símbolo, eu diria, inimitável, talvez o último grande símbolo de uma certa inocência americana. Ela que veio de uma família muito pobre e transformou essa experiência em matéria-prima artística. Quanto dessa Dolly, das origens, permaneceu na estrela mundial? Manteve-se sempre, sabes? Ela foi sempre muito real, foi sempre muito concreta. Eu tive a oportunidade de estar na Dollywood, que foi um investimento que ela fez no seu estado, no Tennessee, que é uma espécie de parque de diversões. Foi alguém que, como vemos nas imagens, tem vários artistas à sua volta, e vemos nomes muito importantes como Miley Cyrus, Emmylou Harris, entre muitos outros. Ela tinha esta capacidade de chegar a públicos diferentes e de várias gerações. É isso, esse é um dos aspectos fundamentais.
Ainda recentemente teve um single com uma banda de dance music. E não esqueçamos um pormenor: Cowboy Carter, de sabes quem? Jolene, não é? É realmente o nome fundamental para definir essa ligação, não é? A Beyoncé com Jolene, que é uma das suas canções mais conhecidas. Mas eu dava ao nosso auditório 3 ou 4 sugestões um bocadinho diferentes. A Appalachian Memories, exatamente memórias da sua paupérrima infância. Eram 12 irmãos, um pai era analfabeto, daí o projeto literário, digamos assim. E esta canção, Daddy Won't Be Coming Home Anymore. O significado poderia ser: o papá não volta a casa, mas o significante é uma canção anti-guerra, é uma canção pacifista. E ela tinha exatamente esta capacidade, de uma forma subtil. Ela fez 3.000 canções, mas esta canção é anti-guerra. E, portanto, temos aqui, de uma forma muito subtil, não é fácil, digamos, descodificar o significante desta canção. É uma canção manifestamente anti-guerra. Ou seja, há também um outro aspecto que gostava de colocar, que é o cinema, não é? Sim, porque, e para os fãs da Hannah Montana, Dolly Parton era uma imagem bem familiarizada. É, sim, senhor. Além de, por exemplo, 9 to 5, outros filmes que fez com Sylvester Stallone, A Little Warehouse in Texas. E há também um aspecto que é fundamental para que nós compreendamos na Europa todo o seu sucesso, toda a ligação que ela tinha ao povo americano. A televisão, ela nasce e cresce na altura da invenção da televisão noturna, dos grandes programas de entretenimento, Johnny Carson, por exemplo, o programa de Porter Wagoneer. Ou seja, ela capta esse período e, do ponto de vista de imagem, que talvez por vezes pudesse parecer um bocadinho fora da caixa, ela traz à country, que é uma cultura e não um estilo de música, traz à country visualmente uma atitude extremamente, eu diria, criativa. E não esqueçamos que não era fácil apresentar-se da forma como ela fazia na televisão norte-americana nos anos 60. Não esqueçamos Shania Twain, né? Desculpa, Shania Twain, que é também, curiosamente, um nome artístico influenciado por essa liberdade criativa que Dolly trouxe, né? Shania Twain trouxe para a country, digamos, um pouco de sexo, né? Um pouco de imagem forte, e a própria Dolly o fez, e muitas vezes durante a sua carreira. Há aqui uma questão que também queria perguntar. A imagem de Dolly, as roupas exuberantes, o cabelo, a aparência muito trabalhada, tornou-se também quase como uma personagem. Até que ponto essa imagem foi também uma ferramenta de inteligência artística e de sobrevivência nesta que é uma indústria, era pelo menos dominada pelos homens? Boa pergunta, e também muito criticada, não é? Mas é importante vermos. E no YouTube recomendo imagens dos shows que eu referi há pouco. A Dolly Parton dos anos 60 era um bocadinho menos ousada. É evidente que temos aquela imagem exagerada, digamos assim, aquela imagem um bocado flashy, desculpa o inglês, que ela tinha, em especial nos anos 80, onde foi uma grande estrela de cinema. Isso faz parte, digamos, de toda a encenação, não é? Estamos a ver lá agora as imagens. O Kenny Rogers agora, eles tinham um programa de Natal e realmente essa questão foi importantíssima. A capacidade... Eu às vezes lembro de Madonna, estava a olhar para ela agora, a própria Madonna e outras artistas do sexo feminino beberam na Dolly Parton nessa liberdade de expressão criativa que vem dos anos 60, da tal indústria que tu disseste, e muito bem, um pouco misógina, não é? E ela foi capaz de assumir sempre uma postura, eu diria, de liberdade. Esse aspecto fica também na memória de toda a gente. Como canção para ela, eu vou dedicar Waltz Me to Heaven.
foi interpretada pelo grande Waylon Jennings, uma espécie de fora da lei. Porque a country tem várias nuances. Havia os cowboys fora da lei, Waylon Jennings era um deles. E esta canção, Waltz Me to Heaven, acho que significa e muito, é um significante de Deus. Canta-me uma valsa para o céu. Acho que é uma expressão muito bonita para nos despedirmos de uma artista que tem muitas camadas. Eu entendo perfeitamente que na Europa e noutras partes do mundo a surpresa perante a reação norte-americana seja alguma. Ela não tinha a mesma, digamos, expressão. Eu pude vê-la ao vivo numa cidade chamada Concord, perto de São Francisco, e os espetáculos dela eram fenomenais do ponto de vista de diversão, mas ela nunca conseguiu, também não fez nada por isso, fazer o chamado transfer para a Europa. Ela é, na minha opinião, eu estive há pouco a falar com o Rui Henriques Coimbra, talvez a última figura que junta toda esta América que tu falaste, altamente polarizada, altamente dividida, eu diria uma América em guerra civil cultural. Uma mulher que nasceu pobre, conquistou o mundo e que se torna eterna. Álvaro Costa, obrigada e uma boa noite. Obrigado, boa noite para todos.